Olá, tudo bom? Primeiro, eu queria dar os parabéns porque você está aqui, tentando aprimorar o seu conhecimento. Eu sou o professor Zuli, sou seu professor de geometria e hoje nós vamos falar sobre ângulos. O que a gente vai ver sobre ângulos? A gente vai ver a definição de ângulos. Também vamos olhar os múltiplos e os submúltiplos, além da gente também ver como se nomeia um ângulo. Vamos lá? Ângulo é uma medida expressa em graus, que é atribuível à região ou conjunto de pontos situados entre duas semirretas da mesma origem. De certo? Nesse momento você está falando assim, hã? Bom, eu vou te explicar, porque a gente está falando de português e a gente vai falar agora de matematiquês. Olha comigo, eu tenho duas retas, semirretas na verdade, uma verde e uma azul. A gente vai colocar um pontinho sobre a reta verde. E esse ponto eu vou chamar de A. Vou colocar um ponto sobre a reta azul. E esse pontinho eu vou chamar de B. Também vou colocar um ponto exatamente no encontro, na origem das semirretas. Esse ponto aí, ó, eu vou chamar de O. Pronto. O que é o ângulo? O ângulo é essa região entre as retas. Beleza? Opa! Como que eu vou nomear este ângulo? Simples. O nome do ângulo eu posso falar AOB. Repara que o O, onde está situado o ângulo, está entre as letras. Se ele está entre as letras, então eu também posso falar que ele é o ângulo BOA. As duas maneiras de escrever o nome do ângulo estão corretas na verdade. Só tem um detalhezinho que você não pode esquecer. Colocar o acento circunflexo aonde é o ângulo. Por quê? Se você não me coloca o acento, posso entender que é um triângulo. E já que a gente está se referindo ao ângulo, eu tenho que colocar o acento circunflexo. Vamos ver um exemplo? Olha lá. Eu tenho essa figura. Tá? Esta é uma figura e o nome dela é chamado pentágono. Mais para frente a gente vai aprender como se lê o nome de uma figura, tá certo? Uma figura geométrica plana. Eu vou colocar aqui o nome nos vértices. O que é vértice? Vértice é onde as retas se encontram. Vamos supor que eu queira ler este ângulozinho aqui, ó. Como que eu vou dar o nome a este ângulo? Eu posso chamar esse ângulo de EAB ou de BAE. Olha lá esse ângulo aqui. Lá no vértice onde está o C. Como que eu vou dar um nome a este ângulo? Eu posso chamar esse ângulo de BCD, mas também posso falar que é o ângulo DCB. As duas maneiras de nomear o ângulo estão corretas. E por último, esse ângulozinho aqui, no vértice B, eu posso dizer que é o ângulo ABC, mas também posso chamar esse ângulo de CBA. Ambos estão corretos. Vamos falar agora dos submúltiplos do grau. Poxa, o que é o grau? Grau, lá no início, na definição de ângulo, a gente disse que o ângulo é medido em graus. Nós temos os submúltiplos, que nem a gente tem quilômetros e metros. Nós temos submúltiplos do grau. Quem é? É o minuto. O minuto e o segundo. Repare que entre parênteses tem parece uma vírgulazinha. É aspas, né? Aquela é o símbolo de minutos. Nos segundos também tem um parênteses e tem duas aspas, ou seja, aquele é o símbolo dos segundos. O que você tem que saber sobre os submúltiplos? Que um grau corresponde a exatamente 60 minutos. E que, tá, ó o símbolozinho, aquela vírgulazinha ali em cima do 60, aspas, é o símbolo de minutos. Também tenho que saber que um minuto corresponde a 60 segundos. Como eu sei que aquele 60 é segundos? Porque ali, ó, eu tenho duas aspas. Beleza? Aonde a gente vai usar isso? Vamos ver um exemplo? Olha lá, ó. Eu tenho uma pergunta para ti. Quantos segundos há em 5 graus e 30 minutos? Quer dar um tempo aí? Pausa o vídeo e vai tentar fazer. Tá? Resolveu? Volta aqui para ver se está correto. Eu já vou continuando. Olha lá. O que você tem que saber para resolver?
tem que saber que 1 grau é exatamente 60 segundos. Poxa, então 5 graus corresponde a quanto? Você pode fazer a famosa regra de 3 e resolver, mas também veja como que é simples. 1 grau virou 5 graus, ou seja, multiplicou por 5. Vamos lá. Então 60 também vou multiplicar por 5. Multiplica por 5? 300 minutos. Então nós temos que 5 graus e 30 minutos são equivalentes a 300 minutos e 30 minutos. Mas espera aí, 300 minutos e 30 minutos não são iguais? Então, a gente pode somar. Vamos lá. Se eu somar 300 minutos com 30 minutos, eu tenho 330 minutos. Vamos recapitular? O que a gente fez foi pegar 5 graus e transformar ele em minutos. E aí achou exatamente 300 minutos. Acontece que 300 minutos e os 30 minutos iniciais, a gente pode somar. E é 330. Acabou? Não. Foco na pergunta. Ele pede para a gente transformar em segundos. Então, o que a gente tem que saber ainda? Tem que saber que 1 minuto é igual a 60 segundos. Se eu tenho 60 segundos e eu tenho 330 minutos, preciso transformar esse cara em segundos. Puxa, aquela mesma história. Você pode multiplicar cruzado, ou então vai lá e faz a continha. Olha lá, ó. Lá no cantinho da tela, no rascunho, 60 segundos eu vou multiplicar com 330 minutos. Olha a continha fazendo lá no cantinho. Pega o 330 e vamos multiplicar com 60. Vou ensinar um negocinho para você. Esquece o zero. Multiplica só 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. Vai um lá em cima, ó. Prontinho? Opa! 6 vezes o 3 também é 18. Com o que foi? 19. Beleza? Opa, aqui a gente tem um zero lá do 330 e também tem um zero do 60. Coloca 2 zeros lá embaixo, ó. Colocou os 2 zeros? Pronto, já multiplicou. 330 vezes 60 é 19.800. O quê? Segundos. Coloca ele lá, ó. 330 minutos equivalem a 19.800 segundos. Coloca a resposta. Prontinho, bonitinho, acabou o exercício. Beleza? Vamos para o próximo. Letra B. Transformando 58 graus e 48 minutos em representação decimal, teremos... Tá lá nossas alternativas. Vamos pensar um pouquinho. O que é uma representação decimal? É um número com vírgula. Repara também nas alternativas. Todas elas me diz que a resposta é 58 graus e alguma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o 48 minutos e transformar em graus. Como? Do mesmo jeitinho que a gente fez anteriormente. Olha, eu vou te dar um exemplo. 12 graus e 30 minutos. Eu posso escrever como 12 graus e meio. Da onde eu tirei isso? Tirei daqui, ó. Dá uma olhadinha. Tá? 12 mais meio. Tá, mas como que eu peguei 30 minutos e transformei em meio graus? Usando a nossa razãozinha. Ou seja, eu sei que 1 grau é 60 minutos. Então, 30 minutos é meio grau. Certo? A gente vai ter que fazer isso com o 48. Lógico que não tão simples desse jeito. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar uma regrinha de 3 aqui, ó. Certo? Eu tenho graus e tenho exatamente os minutos. Sempre, o que você tem que saber? Que 1 grau equivale a exatamente 60 minutos. Eu quero saber 48 minutos. Coloco 48 embaixo do minutos. Opa, quero saber graus. Coloco o X no graus. O que a gente faz? Regrinha de 3 básica. Multiplica cruzado. Olha lá, ó. Multiplicando cruzado, que a gente tem 60 vezes X. 60x.
1 vezes o 48. Opa, 1 vezes o 48 é exatamente 48. O que o 60 está fazendo com o x? Está multiplicando. Então eu vou passar ele para o lado de lá, fazendo o quê? Dividindo. Ah, eu tenho que dividir 48 por 60. Vamos lá no rascunho fazer uma continha para você. Vai lá. Lá no cantinho da tela eu tenho 48 e eu vou dividir ele por 60. Quantas vezes o 48 cabe dentro de 60? Nenhuma. Então o que você vai fazer? Colocar o zero e a vírgula. Colocou o zero e a vírgula, o que eu faço? Coloco um zero lá do lado do 48. Virou 480. Opa, 480 eu consegui dividir por 60. O 60 cabe quantas vezes dentro do 480? 8. Opa, vou lá colocar o 8 e 8 vezes 60, 480. Diminuir do que está lá vai dar exatamente 0. Colocou 0, meu amigo? Coloca a resposta. Qual que é o valor do x? 0,8 graus. Como que eu sei que a resposta é graus? Olha para o x. Ele está embaixo de quem? Do graus. Opa, então 0,8 é graus. Vamos dar a resposta? Olha lá, ó. O que a gente tem aí? Eu tenho 58 graus e 48 minutos. Eu quero transformar tudo isso em graus. 58 está lá. E o 48 minutos? Ele equivale a exatamente 0,8 graus. Opa, se a gente somar esse cara, o que a gente vai ter? 58,8. Fez, acabou. Marca a resposta. Bonitinho lá, ó. Letra A. Vai pro próximo. Nem doeu. Fala aí, é, não é? Olha lá. Letra C. Mais um exemplo para você. Na letra C, a gente tem quantos graus e minutos há em 3.960 segundos. Olha lá. No anterior, a gente tinha minutos e queria segundos e queria transformar em minutos e graus. Esse é o contrário. Como que a gente resolve? Do mesmo jeitinho, tá? Eu quero saber quantos graus e quantos minutos tem em 3.960 segundos. Então, meu amigo, tá? Vamos colocar lá para você. Eu tenho graus, minutos, perdão, e também tenho segundos. Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Poxa, e 3.960 segundos equivale a quantos minutos? O que você faz? Regra de 3. Olha lá, ó, multiplica cruzado. Multiplicou cruzado? X vezes 60, 60x. 1 vezes 3.960, 3.960. O 60 está fazendo o que com x? Multiplicando. Tá? Tá multiplicando? Vamos largar o x sozinho e vamos passar o 60 para lá, dividindo. Ok? Um detalhe para você. Eu tenho 3.960 e preciso dividir por 60. O que eu posso fazer? Você pode vir aqui, ó, simplesmente cortar zero. Quando você corta o zero, você está dividindo por 10. Está simplificando a fração. E aí, 396 dividido por 6, talvez fique fácil para você dividir e achar que o resultado é 6. É muito difícil? Não tem problema não. Esquece esse cortar zero. O que a gente faz? Vamos lá no rascunho e vamos dividir esse cara. Eu tenho 3.960 e a gente vai dividir por 60. Beleza? Quantas vezes 60 cabe dentro de 396? Cabe exatamente 6 vezes. 6 vezes 60 é 360. Quando a gente diminuir, sobra 36. O que eu vou fazer agora? Aquele zero que ficou para trás, vou abaixar ele, ó. Quando eu baixar o zero, dá 360. Quantas vezes o 60 cabe dentro de 360? 6. 6 vezes 360 é 360, diminui nada. Qual o valor do nosso x? 66 minutos. Acabou? Não, colega. Ó, foco na pergunta. Tá? Ele pede graus e minutos. A gente transformou em minutos. O que a gente tem que fazer agora? Olha, vamos transformar em minutos. Repara,
eu tenho no caso graus e tenho também minutos. Então a gente achou que o x é 66 minutos. Tem que transformar em graus. O que eu vou fazer? Continuando então. Eu tenho graus e eu tenho minutos. O que eu sei? Que um grau é exatamente 60 minutos. Espera aí, eu achei 66 minutos. Dá uma olhadinha. Olha como é fácil. Esse nem precisa de continha. Se 60 minutos é um grau, em 66 minutos eu tenho um grau e 6 minutos. Ah, Zúlio, não consigo ver isso. Não consegue ver isso? Então presta atenção. Vamos esquecer isso. Vamos lá. Volta no processo anterior. O quê? Faz a regra de 3. Eu tenho 60 vezes o x é 60x. Eu tenho que 1 vezes o 66 é 66. O 60 está multiplicando o x, nós vamos passar esse cara, ou seja, o 60 dividindo. Agora é a hora da divisão. Presta bem atenção o que vai acontecer aqui. Eu tenho 66 e vou dividi-lo pelo 60. Quantas vezes o 60 cabe dentro de 66? Uma única vez. Beleza? Olha lá, ó. Então, 1 vezes 60 é 60. Me sobra 6. Repara, eu não tenho mais ninguém para baixar. Tá? Eu não quero um número decimal. Então, o que eu vou fazer? Este 1 que está na chave, ele é 1 grau. Por quê? Eu dividi o 60 por minutos. Lembra que o 66 é minutos? O resto, que é o número 6, o que ele é? Ele também é minuto. Por que ele é minuto? Ele é minuto porque o 66 também era minutos e o 6 é o resto do 66. Então, qual é o valor do nosso x? O valor do nosso x é 1 grau e 6 minutos. Corre para o abraço, coloca a resposta e vai para o próximo. Beleza? Vamos seguir adiante. Vamos ver uma aqui, ó, do Enem de 2012, envolvendo esse assunto. Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS, sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global, com longitude de 124 graus, 3 minutos e 0 segundos, a leste do meridiano de Greenwich. Dado 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Aí ele te dá a fonte de onde ele tirou essa informação, está bem pequenininho ali. E vem com a pergunta: a representação angular da localização do vulcão em relação à longitude na forma decimal é... Repara as respostas. Todas são exatamente 120 graus. O que ele quer? Ele quer que a gente pegue os minutos e os segundos, transforme em grau. Detalhe, olha o segundo que ele deu. 0 segundo. O que está fazendo ali? Nada, está de enfeite. O que a gente tem que fazer? Transformar o 3 minutos em graus. Como é que a gente faz isso? Regrinha de 3. Olha lá, ó. Eu tenho graus e tenho minutos. 1 grau, você sabe que equivale a 60 minutos. E 3 minutos equivalem a quantos graus? A menos que 1, com certeza. Vamos ver? Múltiplo cruzado. 60 vezes x, 60x. 1 vezes 3, 3. O nosso 60 está juntinho com o x. Então, ele está multiplicando o x. Toda vez que a letra estiver junto com um número, ela está multiplicando. E o contrário de multiplicar é dividir. Então, eu vou passar o 60 dividindo 3. O que a gente vai fazer? Dividir isso para achar esse número decimal. Detalhe, muito cuidado agora. Vocês têm a boba mania de pegar o 60 e dividir pelo 3. Cuidado, o 60 está no denominador. Então, ele vai na chave. Aqui, eu tenho o 3, está sendo dividido pelo 60. Ok? Quantas vezes o 60 cabe dentro do 3? Nenhuma. Coloca uma vírgula e coloca o 0. O que você vai fazer? Colocar um 0 do lado do 3 lá, ó. Vai virar 30.
Quantas vezes 60 cabe dentro do 30? Nenhuma. O que você faz? Coloca outro zero ali na chave e coloca outro zero ali do lado do 30. Vai virar 300. Agora ficou fácil. Quem vezes o 6, quem vezes 6 dá 30. O que eu fiz? Tirei um zero lá da chave, tirei um zero ali do dividendo. Para quê? Pensar melhor. Para ver o número que eu consigo multiplicar com 6 e vai dar 30. Quem é ele? É o 5. Significa que o 5 vezes 60 é 300. De novo, 5 vezes 6 é 30. Então, 5 vezes 60 é 300. Diminui. Qual o resto? O resto é zero. Achou a resposta. Qual o valor do x? O valor do x é 0,05. O que a gente tem que fazer? Eu tenho 124 graus e eu tenho que somar com 0,05 graus. De certo você está pensando, o 124 não tem vírgula. Tem sim. Todo número tem vírgula, tá? No final do número, se ele não tiver, ele tem a vírgula dele. Só não aparece. O que eu tenho que fazer para somar? Colocar vírgula embaixo de vírgula. Repara, vírgula embaixo de vírgula. Quando eu somar isso, primeiro, não tenho nada em cima do 5. É 0. 0 mais 5 é 5. Não tenho nada em cima do 0. É 0. 0 mais 0, 0. 4 mais 0 é 4. Não tenho nada embaixo do 2. É 0. 0 mais 2 é 2. E 0 mais 1 é 1. Resposta, 124 graus, 0,05. Ou seja, posso ler também que é 124,05 graus. Marca a resposta. Letra B. Enem de 2012. Uma questão boba, que não podia perder. Beleza? Pessoal, hoje a gente fica por aqui. Eu aguardo você na próxima aula, quando a gente vai continuar com probleminhas de ângulo. Beleza? Até a próxima.